A carta de Romanos, capítulo 1, versículo 24, diz assim: Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. O pecado, infelizmente, é uma tendência natural. Nós somos livres, deu a liberdade e por isso pecamos. Mas nós precisamos lembrar, entender e não esquecer de que colheremos os resultados do nosso pecado. Todo pecado, ele tem consequências. O que Deus quer é nos alertar sobre o risco do pecado, as consequências do pecado. Nós precisamos refletir sobre o preço do pecado, sobre a nossa vida e, infelizmente, muitas vezes sobre a vida das pessoas que estão próximas de nós. Nós somos chamados para não pecar. Esse é o nosso chamado. Talvez você diga, mas isso é algo impossível. Talvez você diga, todos nós pecamos ou todos nós pecaremos. Sim, é verdade. Mas nós não precisamos ter prazer no pecado. Não precisamos ter prazer em pecar. Quando nós não resistimos à tendência de pecar, nós então, como consequência, seremos dominados por essa tendência. E antes que seja tarde demais, Deus nos chama a atenção, dizendo, é momento de parar. Abra mão. Resista. Então, Deus nos chama, através de Jesus Cristo, para vivermos uma vida livres do domínio do pecado. Somos livres para pecar, mas o pecado nos aprisionará. Então, o que Deus quer que você seja não apenas livre para não pecar, mas livre da própria consequência do pecado. Quando nós pecamos, o pecado precisa gerar em nós um sentimento de vergonha. Se nós não temos vergonha mais do pecado, então a nossa queda está muito além daquilo que nós poderíamos imaginar. Nós não devemos ter orgulho das coisas erradas que nós fazemos, devemos nos envergonhar. Agora, quando nós pecamos, o que é preciso então que aconteça? É preciso que a gente se arrependa do pecado. É preciso que a gente não apenas se arrependa, mas confesse o pecado, dando nome ao pecado para Jesus, para que Deus possa nos perdoar. Deus nos perdoa e Deus deseja, nesse perdão, que a gente viva uma vida de vitória, mas é preciso que haja arrependimento e haja confissão. Nós devemos ter como meta para a nossa vida a meta de não pecar. O pecar deve ser um incidente e não uma rotina. A nossa meta precisa ser não pecar. Mas caso a gente venha pecar, caso você venha pecar, eu e você, nós não podemos nos esquecer que existe um caminho e nós sabemos qual é o caminho. É o caminho do perdão em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que Tu nos amas e que Tu nos destes, por causa desse amor, a liberdade, o livre-arbítrio. Mas muitas vezes, Senhor, por causa dessa liberdade, nós nos sentimos livres para pecar. E o pecado é escravizador. Ele não nos dá a liberdade, nos escraviza. Senhor, não nos deixes, Deus, dominados pelo pecado. Que o Teu Santo Espírito gere, Senhor, em nós, ó Deus, quebrantamento, arrependimento do pecado e que, Senhor, possamos nos arrepender e confessar esse pecado a Ti. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, não desista de nós. Senhor, nos atraia para o centro, Deus, da Tua vontade, do Teu querer. Nos busque, Senhor, nos corrija, Senhor, nos leva ao quebrantamento, Pai amado, em nome de Jesus. Que nossa meta, Senhor, seja não apenas no dia de hoje, mas nessa semana, Senhor, e nas próximas também, a não voltar a pecar. Mas se porventura, Senhor,
tropeçarmos e cairmos, que não nos esqueçamos do teu perdão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Livra-nos dos nossos pecados. Santifica-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.